Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje no Visita no Batias, nós convidamos uma pessoa muito ilustre na parte da arquitetura, que é a Aline Sayuri Galelli. Ela há mais de 18 anos atua na área de arquitetura e hoje ela vai dizer para nós e explicar um assunto polêmico e muito importante, que é a questão da neuroarquitetura. Olá, obrigada pelo convite. É um tema desafiador, na verdade, né? Ele é muito interessante, mas ele é muito amplo e novo, né? Então, só me apresenta um pouco. Eu sou formada pela Unesp em 2005, tenho uma formação de MBA de gerenciamento de projetos, atuei como docente também, daí minha curiosidade por temas, né, variados. Eu acho que é importante na nossa área, a gente está sempre atualizado. E eu tenho meu escritório desde 2016, né? Então, dentro do nosso escritório a gente consegue experienciar outras situações, né? E claro que é um universo muito grande também de gerenciamento, então sempre tenho que aprender. Certo. E eu achei interessante a gente abordar esse tema da neuroarquitetura, que é um termo, né, que foi criado e está bem em pauta, mas na arquitetura isso sempre aconteceu, né? Sempre a gente teve esse interesse de entender como que o espaço construído impacta na saúde, no ambiente das pessoas, na cidade, né? A neuroarquitetura é um objeto de estudo meu, mas se a gente pensar como que isso está no nosso dia a dia, eu acho que a gente sempre já colocou alguns conceitos de forma mais empírica, assim, né? Então, neuroarquitetura, né? É a neurociência estudando o cérebro, estudando o nosso funcionamento, e como que isso é entendido, como isso pode ser aplicado dentro da arquitetura. Então, tem situações que a gente vivencia, experiencia e tem a ideia de como que isso pode funcionar, mas agora com um embasamento mais técnico, né, de ciência, isso traz pra gente mais propriedade. Certo. E a gente consegue conduzir muito melhor decisões de projeto. Certo. Bom, em relação a isso, gostaria de perguntar para você também, você está atuando ainda? Você ainda está dando aula em algum local? Não, eu já fui docente, tive uma experiência recente e bem agradável no Senac como designer de interiores. Top. Professora por um curto tempo, né, mas foi uma experiência diferente porque lá é técnico, é mais ativo, né, e estava bem de encontro com o que eu faço dentro do escritório. Perfeito. Então é uma turma que já está bem avançada, então eu pude contribuir com eles nessa parte de detalhamento. Eles já vêm, né, com outros professores que fizeram uma boa base assim, de desenvolvimento de criação, e eu entrei mais nessa parte do detalhamento do projeto em si, né? Que a gente aprende, né, quanto que é importante isso depois para quem está na marcenaria, para quem está na obra, né? Perfeito. E aí como eu acho que foi até mais prazeroso, mais tranquilo, assim, porque foi uma extensão do escritório. Eu brincava como se a gente fosse um escritório muito grande, todo mundo trabalhando ali, né? E eu gerenciando essa equipe. Perfeito. Bom, eu separei algumas perguntas muito interessantes, tá? Sobre essa parte da neuroarquitetura, tá bom? Tá bom. Vamos lá, que aí fica mais fácil, a gente conduz melhor. Tá. Como que a neuroarquitetura transforma a forma de projetar? A neuroarquitetura, a gente entendendo como é o funcionamento do cérebro, né? A neuroarquitetura ela estuda o cérebro, e ele tem várias camadas. Então, tem camadas que são mais profundas e meio instintivas, né, do ser humano, tem outras que são mais racionais, e a gente também tem uma camada que é a percepção e o sentimento que a gente tem diante de um ambiente, né? A gente entendendo como isso funciona, a gente pode ter a intenção, né, de repente tranquilizar um espaço. A parte de neuroarquitetura é muito aplicada em marketing, e a gente vê que isso em lojas, em espaços comerciais, a gente consegue conduzir, né,
uma atenção, uma compra, Entendi. né? Eu falo sempre o exemplo do shopping. O shopping não tem janelas porque lá dentro você perde A noção a do noção tempo. do tempo e você fica mais tempo lá, portanto, consumindo, né? Uhum. As gôndolas de supermercado também são pensadas nisso, as compras mais rápidas, perto do caixa, tudo é conduzido para uma venda. É por isso que a parte que seria de carne, que seria essenciais, arroz, açúcar, pão, fica no fundo, para você passar por toda a parte e você ficar com vontade. E tem uma experiência legal também, mencionando o McDonald's mesmo, até mesmo a cor quente, né? A cor quente mesmo, ela induz você a comer mais também, né? E o McDonald's, como é algo que é rápido, então tem um excesso de luz fria ali para você comer e ir embora. E você não sabe da maior. Os bancos são fixos, para que você realmente não fique confortável, para que você coma e saia. Então, tudo a gente percebe que é conduzido, né? E a gente pode pensar que isso está sendo feito de uma forma, né, mais para o mercado, mas aplicado nas residências, a gente consegue trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Exato. Mas, assim, esse termo neuroarquitetura, como eu falei, ele vem, que é um estudo, né? Quando a gente fala neuro, é algo químico que acontece dentro do cérebro. Mas a arquitetura sempre esteve preocupada com essas intenções de forma, né? Como que o ambiente pode impactar. A gente tem exemplos de grandes igrejas góticas que tem uma altura muito grande, tem uma luz central, e é uma tensão que faz com que você se sinta pequeno, né? Você sente ali a grandiosidade que é Deus, né? Então isso já é aplicado de uma forma... Por isso que as igrejas têm um pé direito tão alto. Principalmente as góticas, né? Uhum. Esses formatos mais de ogivas, né? Que você consegue ascender ao céu, né? Você meio que conduzido nessa amplitude. Né? Eu estive na catedral, né? Várias igrejas assim, a gente pode experienciar, né? E a gente vê que isso realmente é um espaço que nos conduz a essa reflexão, né? Sim. E não só o espaço, forma, mas a luz, a temperatura, o cheiro, tudo isso conduz o homem para uma sensação, né? E como que muita coisa é percebida pelo nosso cérebro, né? Como a gente consegue reparar, mas muita coisa é inconsciente. Então, às vezes você está sendo impactado pelo ambiente, mas você não tem uma noção clara do porquê, né? Sim. Então, quem estuda, né, quem produz espaços, é essencial que tenha esse conhecimento, porque você tá impactando vidas, pessoas, né? Me dá alguns exemplos da neuroarquitetura em ambientes. Alguns exemplos. Alguns eu sei. A parte de criança, de bebê, nós temos que se preocupar um pouco até na parte de móveis e as cores. Ela tem que ser sutil, clarinha, um ambiente mais calmo. Até por uma questão, né? É sempre a atividade que a gente vai exercer no local, né? Então, quarto, a gente não tem que conduzir formas que produzam medo, né? A gente vê que agora a gente tem bastante formatos mais orgânicos, né? Tudo que imita mais a natureza traz pra gente um certo conforto, né? E ambientes que são muito agudos, ângulos agudos, pontas, isso traz uma insegurança para quem está ali, né? Então, evitar isso em ambientes que você quer um relaxamento, uma maior segurança. A iluminação, né? Quando a gente fala da luz do sol, como ela é importante na nossa saúde, desde salubridade mesmo, mas como ela conduz a gente, né? O sol a pino no meio-dia, a gente está numa atenção total, que aí a gente pode pensar na luz branca, né, sobre a gente, e ao entardecer ela vai ficando mais amarelada, ela vai trazendo um relaxamento pra gente ir sendo conduzido ao sono bom, né? E aí hoje em dia a gente está com telas o tempo todo, essa luz azul, né, que deixa a gente acordado o tempo todo, e às vezes a medicação que é a solução, né? Sendo que a gente tem entendendo como o nosso cérebro funciona, o que ele precisa,
a gente podia ter uma qualidade de vida melhor, né? E Aline, você falou nessa questão do sol, né? E no Antártida? E o que acontece Mas lá? tem vários estudos. Porque lá realmente não não tem o entardecer a e gente, o o ser humano, amanhecer. ele tem a capacidade de adaptação, né? Então, pessoas que nasceram lá, elas já são descendentes, né? Então, eles vão, o próprio corpo, o próprio DNA que vai sendo passado, Sim. vai trazendo. Mas tem algumas cidades na Europa, né? Mas a norte, assim, que tem um dia mais curto. A incidência de depressão é maior do que no verão, que a gente tem mais incidência de sol. Então, são estudos realmente, né, são experiências, né, que foram metrificadas, né, a gente consegue ter uma noção real do que aquilo existe. Para a gente, na arquitetura, a gente tem várias noções que foram passadas, né, como conhecimento dentro da do nosso meio, mas a gente percebe que quando a gente consegue embasar isso num estudo mais científico, né, até o cliente, né, para quem a gente está produzindo, ele possa de repente entender melhor, porque a minha preocupação que eu queria falar sobre isso é que a gente às vezes não é porque é só bonito ou porque eu gosto ou não gosto, né? Tem outras questões muito subjetivas, inconscientes, que estão ali sendo produzidas para que você tenha uma qualidade melhor ou você consiga atingir um objetivo. Tem alguns clientes que eu percebo claramente assim, essa inconsciência do ambiente. Então, quando a gente vai fazer um projeto, é meio que trazer as pessoas para esse meio, assim, né? Olha, por que você gosta disso? Às vezes é a sensação que ela tem olhando para uma foto do Pinterest. Então não é exatamente uma cópia, fazer uma cópia daquilo, mas como que a gente, qual a sensação que você teve vendo isso, né? E a gente trazer isso para o espacial no projeto. Às vezes a pessoa lá vê uma cor e aquilo remete a ela também alguma emoção, né? Alguma memória afetiva, e a gente entendendo como isso funciona também, né? Porque impactou ela de alguma forma, mesmo que ela tenha, todos nós tenhamos as mesmas sensações diante de um ambiente totalmente branco ou cinza que dá frio, enfim. Tem pessoas que têm algumas memórias também em cima disso, né? Então, quando a gente faz o briefing, quando a gente começa a conversar com o cliente, entender também quais essas outras camadas, né, de inteligência, de experiência que ele tem de referência, né? Às vezes eu falo brincando assim, me fala uma cor que você não gosta, né? Porque às vezes a gente faz um projeto legal e trazer essa cor assim de uma forma bem equilibrada, às vezes a pessoa se prende realmente à cor só, né? No contexto todo. Mas eu acho que é uma questão de ética nossa, profissional, a gente vê como um todo. Um ambiente que funcione, um ambiente que dê saúde, né? E que traga uma qualidade. E pensando também em ambiente, na faculdade a gente tem psicologia, né? Então a gente trabalha tanto a psicologia da forma, quanto a psicologia também para a gente interagir com o humano, né? Sim. E a psicologia do ambiente é algo que veio assim, depois pós-guerra. Imagina cidades todas destruídas e os arquitetos urbanistas querendo reconstruir e pensando como que eles poderiam fazer uma cidade que as pessoas começassem a se sentir bem, porque eles viram como que foi impactante para as crianças, como levou o nível de violência, né? E aí eles foram buscar a arquitetura com a psicologia, começar a ver esses impactos, né? E até então acho que a psicologia não tinha estudos muito aprofundados, então a gente tem estudos, né? Tem linhas que são multidisciplinares, que é a psicologia do espaço. Aí você consegue ter essas experiências, igual hospitais que não são pintados de branco, a gente vir com uma cor, né, um verdinho. Cor mais alegre, né? A interação com o meio. Com o meio ambiente. Tem um hospital na Bahia, do Lelé, que ele fez essa interação totalmente com o meio ambiente, onde os pacientes podiam também sair. Ele desenhou macas que pudessem ir para o sol e voltar. Então isso trazia uma melhora, né? Ele tinha
sarável, mais rápido, com mais qualidade. Então, como o meio ele pode conduzir realmente, né, isso. E essa psicologia dos ambientes, quando a gente fala ambiente, a gente está falando muito agora de ambiente construído, mas o meio ambiente a gente entende que é um meio ambiente, né? Então, eu vejo como sustentabilidade também. Sim. Qualquer decisão que você tome para construir um ambiente, você tem que levar em conta quanto que está impactando no meio ambiente, né? Quanto que aquilo vai ser... Então, nesse contexto, Aline, por exemplo, a neuroarquitetura, qual que é a contribuição que ela tem para a marcenaria, no caso? Né? Que você já tem experiência, né? Então você deve trabalhar com isso, até mesmo na hora de você fazer o briefing com o cliente, né? Ver quais são as preferências, direcionar ele nesse sentido mais psicológico da neuroarquitetura. Então, qual que é o papel da neuroarquitetura na marcenaria? Eu acho que quando a gente está criando ambientes, a marcenaria hoje é um grande... ela tem uma importância grande em qualquer projeto, né? A gente fala que quando a gente faz o projeto, o impacto, né, o investimento do cliente, a marcenaria é um dos mais expressivos, né, numa parte de design de interiores. Eu acho que qualquer marcenaria tem conseguido trabalhar junto com essas pesquisas. Por quê? Você percebe quais os tipos de padrões que são feitos, né? Eles seguem algumas tendências. A gente, depois da pandemia, que as pessoas começaram a reparar mais no ambiente. Nos ambientes. E aí, como que isso também interferiu, as pessoas estão querendo saber mais como que funciona, elas estão interagindo mais, né? Então, no projeto, né, a gente tem essa conversa de como vai ser distribuído, como vai ser bem organizado, mas a questão do padrão, da textura, das cores que são colocadas, quanto maior o leque assim, para a gente, arquiteto, acho que é mais interessante, porque mesmo que todos nós humanos precisamos de natureza, cada um também tem o seu particular, né? Seu estilo, né? Por exemplo, tem pessoas que já gostam mais de estilo de rock, gostam daquela cor preta, uma parede cinza com cimento queimado, alguma coisa nesse sentido, né? Meio industrial, mas também tem eu falo, tem pessoas que vão para mais tons quentes e tons mais frios, né? Uhum. Eu tive uma experiência de um apartamento em São Paulo, que a gente aqui em Bauru, né? A gente tem mais contato com a natureza, com tudo mais. Eu fiz com cimento queimado, alguma coisa assim. Ela falou, não, mas lá fora é tudo tão cinza. Eu queria algo mais quente dentro de casa. Eu falei, olha como a relação do espaço onde você está projetando tem também, né? Ela acaba influenciando muito, né? Ela vê a cidade cinza o tempo todo, então dentro de casa ela cria cores mais terrosas. Mais quentes. Mais quentes. Então a gente consegue trazer essa sensação agradável através da marcenaria, das cores, das texturas, né? E quando a gente tem essa ampla, né, possibilidade, é muito melhor. Os ambientes, os móveis curvos, né? Então a gente começou a ver essa tendência e tem MDF que não permite isso. Mas a gente já começou a perceber que as marcenarias também se atualizaram para conseguir executar esses móveis com um formato mais curvo. Então, a gente vai caminhando junto, né? E o importante, eu acho que a gente não só seguir tendências. Eu falo isso para o cliente, eu falo assim, você vai na moda, né? Tem que ver se isso faz sentido para você, se isso daqui a algum tempo vai fazer sentido, porque casa a gente não muda a marcenaria o tempo todo, né? Então a gente tem que perceber, eu falo assim, deixa para decoração você dar esse toque final, porque dentro do design de interiores a gente também tem essas camadas de informação, né? Sim. Então a marcenaria é algo que mais atemporal, algo que faça sentido de verdade para ela, que não seja algo que ela viu em algum lugar ela quer copiar, né? A gente tem que fazer algo que vai ser funcional para ela ao longo do tempo, né? E a gente pensa no tempo também, quando a gente faz casas com crianças pequenas, que a gente faz alguns módulos que isso vai ser usado para sempre, ou que podem ser renovados. E outras coisas que, quando deu uns 10 anos, a criança já não quer mais o rosa, não quer mais... Cresce, Entendo. começa, entra na adolescência, já quer
tudo diferente, né? Isso aí faz parte. E também tem tendências. Não estou falando que a gente não pode seguir alguma tendência que a gente está vendo e quer experimentar, né? Mas é um investimento mais consciente, né? Se a gente está falando sobre sustentável, algo que você vai comprar com essa consciência, isso dure por um determinado tempo, que você não vai jogar fora, né? Sim. Isso é impacto na natureza também, né? Tudo Sim. que eu falo, toda reforma que faz, assim, eu avalio se tem necessidade mesmo de fazer tanta demolição, porque isso gera entulho, enfim. Sim. Mas da marcenaria eu acho que ela tem esse peso. Como que muda, né? Como a gente consegue mudar o ambiente, né? Com a marcenaria, com os móveis. E a pessoa, como você explicou, o ambiente acaba influenciando ela realmente, né? Você deu o exemplo do pessoal lá de São Paulo, desse apartamento que você fez em São Paulo, e ela queria cores mais vivas, por causa do ambiente externo que era mais frio, né? Mais frio, né? Agora a gente vê muito aqui em Bauru, região, condomínios. Ao contrário, né? É o contrário. Tem Muito os condomínios cinza. têm muito verde, né? Na parte externa, na área de lazer, é tudo muito bonito e mais, você vê muito a natureza. Aí o que acontece? Nos projetos, as cores que utilizam são cores mais frias. Mais geral, neutras. não é regra, mas no geral. Vocês percebem isso? Percebemos isso. Sim. O cimento queimado mesmo, utiliza muito o grafite, o preto, o branco, o cinza. São cores que encaixam muito na arquitetura de casas de condomínio, né? Tem, lógico, as exceções, que cada um tem seu estilo, né? Uhum. Mas é um padrão é uma tendência que está sendo seguida no presente momento, né? Eu sempre faço esse parênteses, assim, falo, isso é uma tendência, mas isso faz sentido para você? Seu modo de vida é assim, né? Você quer encher a casa de painel de madeira, mas isso faz sentido, né? Você gosta disso? Então, a arquitetura e a psicologia, assim, minha segunda opção de carreira era a psicologia. Uhum. Porque eu me interesso muito por isso, né? Como que a gente funciona, como o ser humano, né, consegue entender e como que consegue se desenvolver, né? Eu acho que a gente, nesse momento da conversa, para a gente entender para que caminho que a gente vai desenvolver um projeto, a gente tem que estar alinhado com o cliente. Mas se for algo inconsciente, eu vou fazer só porque todo mundo está fazendo, né, uma coisa... Mas assim, eu dou uma questionada, porque ali é um momento que a gente pode pensar melhor, né? Diferença entre neuroarquitetura e psicologia na arquitetura. A gente fala psicologia do ambiente, né? A neuroarquitetura, ela é mais ampla. A psicologia do ambiente está dentro da neuroarquitetura, da neurociência, né? Trata-se também da relação, mas a psicologia é como que a gente reage, né? Como que vai mudar o comportamento nosso. A neuroarquitetura, ela tem essa questão da química, né? De algo comportamental, de cognição, de aprendizado. Então ela é mais ampla. Então ela engloba a neurociência, essa psicologia do ambiente. Essa psicologia do ambiente, a gente faz muitos experimentos, assim, vamos pintar essa cor, né? A neuroarquitetura, ela consegue ver qual parte do seu cérebro que aciona quando você vê uma forma. Eu não sei se você lembra, na faculdade, Gestalt, psicologia da forma, né? Nosso cérebro sempre tentando mapear, ele tem uma necessidade de organização ou de aglomeramento. Então a Gestalt, que era da psicologia, a gente estuda isso na forma, dentro do design, da arquitetura, para a gente entender também como o nosso cérebro funciona. Não tem marcas que a gente vê, você não vê a letra, mas você vê só os que seriam vazios, assim, aí você percebe. Consegue a percepção. É um panda, Então você faz o cérebro nosso, ele faz essa leitura. E quando eu falo para o cliente que de repente ele precisa ter uma experiência no ambiente mesmo, um ambiente todo de madeira, para ele ver como é que é. Porque no papel, às vezes, ou ele já passou por alguns ambientes e ele não prestou atenção nisso, né? E como que ele se sente num ambiente assim? Às vezes, eu vou me sentir muito
Parece que eu estou dentro de uma caixa. Eu acho interessantíssimo. Quando os alunos vão para a Casa Cor, eu falo assim, não vai só para ver que a tendência, para ver o que... Sente o ambiente, qual que é o sentimento que você tem na hora que você entra ali. O que foi? Aí a gente, como profissional, a gente consegue ler. Ele pintou tudo de uma cor só, ele tá com o pé direito mais alto, mais baixo. Olha a luz que ele colocou, uma luz mais quente, mais intimista. Olha, ele colocou o foco da luz para lá, então ele direcionou nosso olhar e nosso caminhar para aquele espaço. Então, não é só forma, né? Então, quando a gente pensa no espacial, né, uma das coisas que a gente faz quando a gente vai fazer teste para ver se a gente tem aptidão para arquitetura é essa noção espacial, né? Então, a gente consegue fazer essa leitura melhor para o cliente. Às vezes o cliente não tem. Então, eu sempre proponho, por isso que eu falo, showroom é tão bom, porque você vai lá... Então, justamente, se puder até levar o cliente num ambiente que tenha, mostrar uma casa pronta, com os móveis, a decoração, ou até pintura, né? Que ele possa olhar e ter uma opinião, isso aqui não acho legal. Você vai conhecendo mais da pessoa, né? E ela, às vezes, ela nem consegue te responder uma pergunta que você faça numa primeira entrevista, assim, que cor que você gosta? Nunca parei. Por exemplo, vamos fazer agora vamos dizer assim, um bate-papo diferente agora. Como é a sua pessoa? Qual é a característica da sua pessoa? E como você faria o móvel para você? Aí tudo depende, né? Tudo depende. Eu falo que eu faço ambientes minimalistas, mas a minha casa é uma casa ó. Porque ela tem uma carinha de vovó, de várias coisinhas, memórias. Por quê? Porque eu sou assim, né? Mas eu consigo, como profissional, trabalhar, né, com o público que for, né? Então vamos lá, então outro exemplo. Vamos colocar um exemplo X de uma pessoa, tá? Vamos colocar, a Maria é uma pessoa estressada, tá? O perfil dela, né? Ela é estressada, ela trabalha muito, tá? Ela tem crianças pequenas que não liga pra nada. Você tá falando um perfil 90% dos clientes, é isso? Com certeza! O que você faria com Ela ele? precisa de uma casa prática, né? Uma casa prática que permita ela não ter muita coisa para ser arrumada. Eu acho que eu organizaria melhor aonde é cada coisa para que todo mundo participe, né, dessa organização da casa. Eu falo, quanto mais coisinhas que a gente coloca, mais tem que ficar tirando e colocando e limpando. Então, uma casa que fosse mais fácil, né, para ela chegar e poder descansar, ou o marido que vai começar a cuidar da casa também, a partir do projeto que ele vai fazer comigo. Porque aí todo mundo se apropria. E isso de apropriação também, a gente usa isso muito no urbanismo. Já repararam que qualquer equipamento público que é feito, que as pessoas não foram consultadas se aquilo era necessário, elas não participaram de nada, depois a gente tem uma depredação, a pessoa não se apropria daquele espaço. A casa é a mesma coisa, né? Se você participa do projeto, eu tenho clientes, mini clientes que eu falo, o quarto deles, os pais trouxeram eles para a decisão das coisas, né? Então, na hora que a pessoa se apropria daquele espaço, ela passa a cuidar dele, ela se identifica. Tudo depende de cada um também. E o que eu falaria para Maria, né, a gente, claro que eu ia trazer... Trocar o marido? Não, na verdade, assim, nessa questão de briefing, eu falo, o projeto de arquitetura que eu faço no escritório, ele é um processo. Então, eu trabalho sempre em fases, porque dá tempo da pessoa pensar sobre cada assunto que eu venho abordando. Eu não gosto de fazer uma reunião, já dar o projeto. Certo. Até porque depois me dá retrabalho, né? Então eu faço por camadas. A gente constrói meio, quando é construção de casa ou quando é interiores, a gente constrói isso mentalmente. A gente vai construindo isso mentalmente e isso vai tornando material, né? Então a gente vai escolhendo coisas, né? Eu vou mostrando para ela
para a família, as opções, o que faz sentido. O sonho dela em E realidade. como que ela vive. Não adianta você falar, a gente fala como que muda, né? Antes a gente tinha sala de estar, sala de jantar, né? Tudo isolado, aí você percebe que é ambientes que nunca eram usados, né? Então, você começa a perguntar sobre o dia a dia da pessoa e fazer que aquele ambiente realmente seja utilizado, né? Eu ainda fico bem relutante quando eu faço esses apartamentos pequenos que tem a mesa dentro, a mesa na varanda, uma mesa na cozinha, eu falo tanta mesa, né? Como a gente não usa tudo isso, né? Às vezes a gente concentrar todas as refeições numa mesa só e você ter outras situações mais flexíveis, né? Você vai receber visita, não fica aquele showroom de mobiliário, sabe? Eu acho que às vezes eu tenho alguns exemplos de casa que as pessoas são mais espaçosas, eu não gosto de andar e batendo em armário, sabe? Eu gosto de andar mais espaçoso, não quero um lustre em cima da minha cabeça. Então, por isso os ambientes integrados, abertos, para ter essa interação com o pessoal. Mas também a gente vê que muita coisa é um sonho, a pessoa ela tem um desejo de ter algo específico, né, que no projeto a gente consegue adaptar muito bem, não vai ser nada imposto, né? Mas isso a gente falando sobre como a gente vai falar com o cliente, como no showroom, tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são mais orais, tem pessoas que são sinestésicas, elas precisam passar a mão, sentir o ambiente. Isso a gente usa muito na venda também. E é muito engraçado como na venda, como às vezes eu vou em 2 lojas de piso, em uma loja o cliente é o mesmo piso. Em uma loja ele ama o piso, na outra ele não gostou muito. Eu falo, mas é o mesmo, né? É o ambiente em si. Então olha como que a loja também pode influenciar. Né? Nada do que o atendimento também não faça parte disso. Na neurociência, eles têm até algumas experiências que mostram que se você der algum alimento e tá com a luz diferente, a pessoa sente diferente o gosto. Nossa. Como o nosso cérebro ele faz algumas leituras, né, umas percepções. É a sinapse do cérebro que faz isso. Então mudou a cor da luz, você sentiu o alimento de outro sabor. Eu ouvi esses dias da batata frita do McDonald's. Na caixinha do McDonald's ela é mais gostosa do que se você colocar num prato para criança. Mas aí entra num contexto que ela sabe o que é McDonald's, né? Que ela tem um desejo, que ela tem um desejo de comer o McDonald's. Se bem que eu gosto mais do Bob's, né? Daí ela identifica aquilo mais gostoso. Então a gente tem, olha como é complexo, né? Como olha a gente olha que interessante. Bob's existe ainda? Existe? Não sei. Acho que isso é coisa do passado. Então corta. É uma memória antiga que você deve ter. Mas eu gostava, então. Tá trazendo, deixando à tona a idade, né? Mas como é complexo, né? E a gente falar que a gente sabe como que a gente, como profissional, a gente consegue conduzir o projeto para uma qualidade melhor de vida, né? E eu tô saindo da caixa assim mesmo, porque eu falo para cliente assim, comprar consciente. Não adianta fazer também um monte de marcenaria, você não vai usar aquilo. Não adianta comprar um monte de móveis se aquilo não faz sentido, porque é um investimento. Você poderia ter gasto isso em outras coisas, na viagem com a sua família. Eu falo que às vezes o ambiente ele tem que te dar base para você vivenciar aquele espaço, para você interagir ali com as pessoas que você gosta, não que ele seja algo que é o final, né? Então sempre a casa, né, a parte comercial, ela tem que trazer outras relações, né? E também não é só a parte do espaço, né? A gente vê que tem outras coisas também que vão impactar, né, na sociedade, para não achar que a gente também é o super-herói do universo. Bom, é isso aí, Aline. Maravilha. Sayuri Galelli. É isso? Isso, uma italiana. Uma italiana japonesa. Vou dar um tchauzinho pra gente. Obrigada. Muito obrigado por todos vocês que acompanharam aqui na visita na Umba Dias, tá? E o próximo, logo nós informaremos a próxima entrevista com um outro profissional fantástico como essa incrível pessoa, fantástica.
Amo de coração. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Obrigada.